Queridos, hoje, terça-feira, o Tadel, e nós vamos nessa noite meditar a respeito da palavra de Deus, e o Espírito Santo, tenho certeza que ele vai nos ensinar. Mas, queridos, eu tenho falado aqui algumas vezes, e queria repetir hoje, que a palavra do Tadel, querido, quando eu vou orar para buscar ela vem sobre possibilidades, e eu vou buscando, orando a Deus, pedindo para o Espírito Santo me dar uma direção. E a palavra, que não tem sido algo que eu tenho buscado diante de Deus, buscar uma palavra e falar por sequência. Eu não tenho aqui, queridos, nenhum estudo que eu estou trazendo para os irmãos, mas, queridos, no meu objetivo como pastor aqui, é falar a respeito, querido, da visão celular, a respeito do cuidado, a respeito do discipulado, a respeito, querido, de coisas, queridos, que hoje nós julgamos ser muito importante na vida das pessoas, porque não existe nada melhor, querido, do que você ser amado, você ser respeitado por Jesus. É muito importante, querido. Então, que dessa forma, eu não tenho aqui o objetivo de trazer uma palavra, e que seja uma palavra de confronto sobre hipótese alguma, mas, queridos, nós temos observado que o Senhor tem falado aqui num tom, querido, um pouco desafiador, num tom, querido, onde eu vejo ainda, como pastor da igreja, que Deus ainda continua usando a palavra de Deus, para que nós possamos sermos, queridos, transicionados. Queridos, vocês sabem disso, que eu fiquei um ano aqui falando a respeito de conceitos novos, de nova estrutura, querido, e é necessário, querido, falar sobre isso. Jesus falou sobre isso, o apóstolo Paulo falou sobre isso, querido, e eu não quero ser diferente, sem comparação, mas eu preciso continuar falando nesse sentido. Então eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia junto comigo, no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 9. Eu estou com uma Bíblia nova que eu ganhei aqui hoje, querido, uma linguagem nova, talvez você vai estranhar, é a Bíblia MVI, que na visão celular, muitas pessoas NVI, que na visão celular, muitos pastores têm. Eu, como sou um leitor, um estudioso da Bíblia Thompson, querido, estou encontrando alguma dificuldade, mas, queridos, o Senhor vai dar graça e daqui a pouco eu vou estar aptamente acostumado, habilitado a lidar com essa palavra, com esta Bíblia, melhor dizendo. Que é Lucas capítulo 9, versículo 57, é um texto duro, não é fácil esse texto não, mas, querido, isso não é proposital não, viu? O Senhor mesmo está querendo tratar com a gente de uma forma um pouco mais específica. Lucas capítulo 9, seu versículo 57. Lucas, o Evangelho segundo escreveu Lucas, seu capítulo 9, versículo 57. Amém? Lucas 9, 57. Olha o que diz. O título aqui diz o seguinte: qual difícil é seguir a Jesus? O versículo 57 fala assim: quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu ao homem: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Ao outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa que me primeiro eu voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe
que põe a mão do arado, ou que lança a mão do arado, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém ou não, querido? Jesus, ele foi aqui questionado por um homem que era um escriba, um escritor. Jesus foi aqui questionado por um escriba. Jesus chamou um outro homem, e um outro também quis seguir a Jesus, mas quando Jesus apresentou os requisitos para ser um discípulo de Jesus, os três, obrigado Vinícius, os três foram reprovados. 3 homens, querido, foram reprovados no requisito para ser um discípulo de Jesus. Queridos, eu não quero, sobre hipótese alguma, redundar e falar aqui de um aspecto negativo, e nem vou falar sobre os requisitos para seguir a Jesus, mas eu quero falar para os irmãos aqui, encorajando os irmãos a desafiar as suas próprias convicções, a desafiar a sua vida para o entendimento de você viver uma vida espiritual. Por exemplo, 3 homens poderiam ter se tornado discípulos, mas não preencheram os requisitos que Jesus havia estabelecido. O primeiro que procurou Jesus era um escriba, que se ofereceu para seguir Jesus, mas mudou de ideia quando descobriu que o preço da sua decisão, ele teria que negar a si mesmo. Ao que parece, aquela pessoa estava acostumada a viver uma vida confortavelmente. Ou seja, algumas pessoas, isso não é totalmente errado, eles vão nas suas vidas e alcançam na sua vida, querido, uma área que a gente chama zona de estabilidade, zona de conforto, e nessa zona de conforto, as pessoas, eles param, e eles não se importam muito com as outras pessoas. E quando você fala de seguir Jesus, de se tornar um discípulo de Jesus, é humanamente impossível, espiritualmente impossível, você se tornar um discípulo de Jesus, se você não tiver a responsabilidade de você receber o cuidado e de você também se prontificar em cuidar das outras pessoas. Não tem como, por exemplo, você, dado a tudo isso aqui, com um sentimento egoísta, você achar, querido, que você vai receber de Jesus, você vai ser cuidado de Jesus, você vai ter um pai espiritual, que vai estar ali para todos os momentos que você precisar, enquanto que dali para frente, as outras pessoas você não se importa. Queridos, isso não tem como, isso não é discípulo, não se torna discípulo dessa forma. E aquele homem ali, quando ele falou assim, Jesus, eu vou te seguir. Aí Jesus pegou e falou, olha, tem um preço. Qual que é o preço? O Filho do Homem não tem aonde repousar, aonde reclinar a sua cabeça. Jesus estava dizendo, dentro de um plano físico, aonde, queridos, quem ia seguir Jesus, queria seguir Jesus para o mundo. Não tinha como. Você imagina, Jesus sai de Jericó, ele vai para Jerusalém, uma distância de 30 quilômetros aproximadamente, andando a pé. Ali naqueles 30 quilômetros, o tempo que demorasse, chovesse, acontecesse tempestade de areia, uma região montanhosa, desértica, aconteceria de tudo. Jesus não tinha o conforto. Aí o que acontece? Algumas pessoas, eles vão e buscam uma zona de conforto, e nessa zona de conforto, sem que as pessoas percebam, eles estão vivendo uma vida sobre uma prática de uma religião, onde elas não se importam. E queridos, como já temos falado aqui, não tem como você dizer eu amo Jesus se você não amar as pessoas. Se você não amar as pessoas, não tem como você falar que ama a Jesus. Não tem como. Por quê? Eu fui alcançado por amor de Jesus, mas que alguém orou por mim e cuidou de mim. E você só está aqui hoje porque alguém orou por você e está cuidando de você. Então você que está chegando agora tem que pensar, eu vou ser cuidado e bem cuidado, porque eu também quero cuidar de alguém. É assim que a igreja vai viver a visão apostólica do discipulado e do cuidado.
O segundo homem foi chamado por Jesus, que grande honra dele, mas foi rejeitado, pois não tomou a cruz e morreu para si mesmo. E estava preocupado com o funeral de uma outra pessoa, quando deveria estar preocupado em planejar seu próprio funeral. Jesus não está sugerindo que se deve desonrar os pais, não é isso, mas sim que não se deve permitir que a nossa família enfraqueça o amor que temos pelo Senhor. Nosso amor por Cristo deve ser tão intenso ao ponto de fazer o amor por nossa família parecer até mesmo que ele não existe. Isso é um conceito, querido, em que a palavra de Deus, ela vem para quebrar o quê? Para quebrar um pouco daquela cultura familiar, porque algumas pessoas têm assim dentro da cultura familiar: olha, a minha avó foi assim, o meu pai foi assim, e eu também vou ser assim. Existe uma cultura em que as pessoas não querem quebrar, e aí Jesus está dizendo: olha, se você amar mais o pai, mais a mãe, mais o filho do que a mim, você não é digno de mim. Agora, querido, você que é pai hoje, vê seu filho, a sua filha, querido, você já pensou nisso? Que se você amar mais o seu filho, mais a sua filha, mais o seu pai, mais a sua mãe, mais do que Jesus, você não é digno de Jesus? O interessante, querido, que isso aqui está na Bíblia. Por exemplo, Lucas 14, 26. Vamos um pouco para frente aí. Vamos mostrar para os irmãos. Lucas 14, 26. Vamos lá. O preço do discipulado. Lucas 14, 26. Todo mundo pode ver comigo na Bíblia. A menos que você já saiba o que está escrito lá. Mas mesmo assim é bom certificar. Olha o que diz o versículo 26. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, ou sua mulher, ou seu filho, seu irmão e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Amém ou não? Amém ou não, querido? Aí, Jesus chegou e falou para aquele jovem, ou para aquela pessoa, para aquele homem: olha, vem e me segue. Ele falou assim: eu não posso, eu estou preso a algumas questões de família. Imagina, Senhor, meu pai está morto, eu preciso enterrar meu pai. Aí Jesus responde para ele: deixa os mortos enterrar os mortos e vem e me siga. Ou seja, querido, existem coisas, querido, que já foi, já passou, não tem como. Existem coisas que não tem como, querido, já acabou. E aí, a gente não pode ficar preso a isso. Mas aquele jovem perdeu a oportunidade. O terceiro homem também se ofereceu como um voluntário, mas não pôde seguir a Jesus Cristo, porque estava olhando para trás, ao invés de olhar para frente. Não há nada de errado em uma despedida afetuosa, querido. Mas, se ela representa um empecilho para a obediência, torna-se pecaminosa. Jesus viu que aquele homem não havia entregado, ou não havia se entregado com o coração inteiramente ao Senhor. Mas aquele rapaz, ele com toda certeza, ele estava pensando em voltar para trás. Aí o que Jesus Cristo falou para ele, falou o seguinte: olha, Jesus falou assim para ele: olha, você não vai voltar atrás de despedir da sua família. Ninguém que lança a mão do arado, olha para trás, esteja apto para o reino de Deus. Você sabe, querido, que eu fui um exemplo. Está gravado ali, viu? Eu fui um exemplo nesse final de ano para os meus discípulos. Queridos, eu tenho uns parentes meus e que eu gosto muito. São os parentes meus por parte da minha esposa. São pessoal de Minas que eu gosto mesmo, querido. Nós vamos para a praia junto, já tivemos oportunidade. Vou na casa deles, brinco com eles. Querido, passeia. Um povo, gente boa, mas muito gente boa. E aí fazia já mais de ano que nós não víamos.
E eles vieram na minha casa no final do ano. E quando eles vieram na minha casa no final do ano, eu estava reunido com todos os meus liderados, com todos os pastores de rede, para nós estabelecer um projeto para esse ano de 2017. E aí chegou a família. Aí, o que eu fiz? Eu não interrompi a reunião. Pedi para o Miguel ir lá e explicar para eles que eu tinha uma reunião muito importante na minha casa e que não poderia atender naquele momento, que eles pudessem me esperar. Mas a reunião nossa estendeu por mais de 1 hora e eles foram embora. Mas foram embora muito chateados comigo. E devem estar muito chateados comigo até hoje. Aí eu falei para os meninos que estavam lá comigo, os pastores. Eu falei, olha, para vocês verem. Esse é o preço. Esse é o preço. Qual que é o preço? Eles vieram no momento em que eu não poderia atender eles. Por quê? Naquele momento, era o momento que eu estava ali, reunido com os meus discípulos. Então, queridos, eu nem pensei nesse versículo, eu pensei no testemunho agora, porque os meus discípulos viram isso como exemplo. Então, o que acontece? Às vezes, existe uma confusão, a princípio, no meio do relacionamento do homem com Deus, envolvendo as questões familiares. Irmãos, eu não sou um exemplo muito bem a dizer por isso, porque pela minha própria convicção, eu decidi ser um pastor. Você imagina quantas festas de aniversário de sobrinho, de sobrinha que eu não compareci. Você imagine quantas reuniões familiares que eu não compareci. Agora você imagina o que eles pensam de mim, principalmente as pessoas que não vêm na igreja, que não compreendem. Eles pensam de mim coisas que não é nem concebível aqui eu falar, querido, porque de certa forma eles têm razão. Agora, meus amantes, presta bem atenção, querido, não é de tudo errado você não ir nas festas, evidentemente, você pode ser luz lá e lá, mas dentro da medida do possível. Se você deixar uma célula para trás, deixar uma vida para trás, deixar um discipulado para trás, deixar uma pessoa para trás, querido, o que vai acontecer? Querido, você pode perder a sua salvação. Você imagina, por exemplo, tem um camarada lá que é um subordinado seu, no sentido, um discípulo seu, melhor, vamos mudar a palavra. Existe lá um discípulo seu, que ele está vivendo uma agonia na vida ali, à beira de cometer um suicídio. Ele liga para você, você fala, não posso, estou no aniversário da minha sobrinha agora. Aí depois de 2 horas, alguém liga para você e fala, o camarada deixou um bilhete que cometeu suicídio. A Bíblia diz no Apocalipse que o mar, a água vai ter que dar conta dos mortos que morreram na água. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Eu tenho outro exemplo disso. A minha esposa na época ficou muito brava comigo, brigou comigo por conta disso. Por quê? Eu estava na formatura de um dos meus filhos. E aí eu tinha um camarada meu, que esse camarada meu, ele tudo que a bebida e tudo que o cigarro faz de mal para a pessoa, fez para ele. Ele tinha cirrose hepática, tinha tudo quanto é a destruição, querido, da bebida e do cigarro, aconteceu com ele. Um camarada novo ainda. E eu acompanhei no hospital e ele aceitou Jesus e foi uma conversão maravilhosa dele. E aí, o que acontece? Ele junto comigo, eu andando com ele nos últimos dias dele, orando por ele, e ele já aceitou Jesus, tinha sido salvo, e tinha demonstrado através da atitude dele, uma conversão espetacular. Aí eu estava lá na formatura do meu filho, tocou o telefone, ele no telefone falou assim, pastor, o senhor pode vir para a minha casa agora? Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, pastor, por favor, venha para a minha casa agora, estou precisando. O que eu fiz, querido? Larguei meu filho na formatura. Minha esposa ficou muito brava comigo na época. O meu filho ficou muito chateado comigo. Por quê? Porque na hora da apresentação das crianças lá, o pai dele não estava. E quando eu cheguei na casa da pessoa, eu estava orando para ela num propósito, 7 dias de oração na época, para Deus mostrar o caminho que ia tomar na vida dele. Eu cheguei na casa dele e falou assim, pastor, eu não aguento mais a dor. Ele estava tomando morfina e a morfina já não fazia mais efeito.
Ele falou assim: pastor, eu conversei com Jesus hoje, e eu falei para Jesus que Jesus pode me buscar, eu estou preparado, hoje eu estou entregando a minha vida para Jesus. Eu olhei para ele e falei: mas irmão, nós estamos num propósito. Pastor, eu estou entregando a minha vida, eu não aguento mais. Orei com ele, eu não vi mais ele vivo. No outro dia, ele faleceu. Olha para os irmãos ver. Olha para os irmãos ver. E se eu não vou lá? E se ele morre? E o pastor não vai lá? Era uma alma. Era uma vida. Uma vida. Então, quando o Senhor coloca aqui, amar as pessoas mais do que eu, Ele está dizendo numa situação difícil da sua vida, mas que você tem que entender isso. Se você almeja, querido, se tornar um discipulador, se você almeja cuidar de uma pessoa, um não pode significar o fim de uma vida, e consequentemente o fim de muitas vidas. Por quê? A matemática é essa: se uma pessoa se perde, quantas pessoas ele poderia trazer vai se perder? Então, quando nós falamos aqui de renúncia, querido, nós estamos falando de algo aqui que não é uma coisa em absoluto e que você vai deixar de viver a sua vida, não, pelo amor de Deus. Você vai viver a sua vida, você vai ter comunhão com a tua família, você vai participar de festa para a sua família, mas sempre, querido, colocando em primeiro lugar, querido, em primeiro lugar, o quê? A sua responsabilidade diante de Deus. Por quê? Se alguém precisar, a formatura vai ter que ficar para trás. Se alguém precisar, a viagem vai ter que ficar para trás. Agora existe um outro extremo. Qual que é o outro extremo? Eu também posso contar o testemunho aqui, correndo um risco dos irmãos me julgar se eu fiz certo ou não. Mas eu estava com uma viagem programada. Comprei a viagem para me ir viajar, querido, para o estado do Pernambuco, se não me engano, não lembro que viagem que era. Aí, eu cuidei do meu pai aqui, queridos, Deus sabe o que eu fiz por ele, e meu pai resolveu ir embora. E o meu pai mora, querido, lá na divisa do Maranhão, Tocantins, 2.100 quilômetros. E Deus sabe que eu fui 3 vezes levar ele e buscar ele. 3 vezes eu fui levar ele e buscar ele, porque ele não voava no avião, ele tinha pavor de avião, tinha que ser de carro. E eu fui e busquei. E aí, quando eu recebi um telefonema, na véspera, querido, de viajar, eu recebi o telefonema com a mulher dele, que tinha uma outra família lá. A mulher dele ligou e falou assim: Roberto, seu pai acabou de falecer. Aí, eu pensei, eu fiz tudo para o meu pai, e agora? Queridos, entramos na internet, consultamos todas as agências de viagem. Não tinha como chegar lá de avião antes que ele fosse enterrado. Se eu saísse de carro aqui e fosse virar 24 horas, e como eu já fiz isso, que eu trouxe ele de coma, de lá para São Paulo, deu 23 horas de carro, só parar para abastecer, para trazer meu pai em coma para o hospital e ajudar ele. Deu 23 horas, querido. Boa parte da Belém Brasília, toda esburacada, fizemos em 23 horas. Aí eu pensei, se eu sair daqui agora, eu vou chegar lá, meu pai já foi enterrado. Aí foi onde eu orei a Deus, chorei diante do Senhor, liguei para a mulher dele que está lá, falei: olha, sinto muito, mas eu não tenho como ir aí. Não tem jeito. Fiz o que foi possível, acabou, não teve jeito. Agora, por que eu estou dizendo isso aqui, meus amados? Sabe por quê, querido? Porque nós precisamos entender que o nosso amor pelo Senhor tem que ser maior do que o amor pela família, e consequentemente o amor nosso por Deus, ele tem que ser transferido para a vida de outras pessoas. Então o cuidado, que ele é muito importante,
Mas se nós não tivermos a disposição de pagar o preço, nós poderemos, queridos, estar fazendo o quê? Poderemos estar cometendo o quê? Um equívoco de correr e de trabalhar em vão. Então, queridos, o que é bom, eu vou repetir aqui, é que a visão, querido, no modelo que nós estamos vivendo, de discipulado, de ganhar vida, geralmente você ganha a família sua para Jesus, amém ou não? E aí, já fica tudo em família, já não tem problema, querido, de não amar a família, ou de amar a família, ou de correr esse risco, já fica tudo em família. E como nós temos falado, nessa visão existe muita comunhão, e aí então, aquela festa já fica uma festa, que seja uma festa da célula, que seja um GD, que seja um GC, e que já seja também um culto de família, e já fica tudo abençoado. Então, se você olhar para esse aspecto, levando em conta que se você crê no Senhor, será salvo você e a sua casa, aí então há uma facilidade que você vai enxergar à vista, algo bom de ter isso. Agora, queridos, é bom que nós tenhamos o quê? Que nós tenhamos, querido, o nosso coração bem definido em relação a isso. Amém ou não, queridos? Mas, queridos, eu queria falar de um outro texto também, que está nesta pregação aqui, e que está lá em 2 Timóteo, que vai dar continuidade ao que nós estamos falando aqui, que o apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo, no seu capítulo 1, cada apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Que é a sequência dessa palavra. Vamos lá comigo, 2 Timóteo, cada apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, versículo 7. Vamos lá? Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Olha o que diz o versículo 6. O apóstolo Paulo fala assim, ó: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém ou não? Eu vou repetir. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém ou não, querido? É importante aqui, que nesse texto que eu li de Timóteo aqui, ele é a sequência do texto de Lucas, por uma razão. O Timóteo, ele tinha recebido o dom de Deus, com a imposição de mão do apóstolo Paulo na vida dele, e agora o apóstolo Paulo, ele foi preciso ser ensinado por Paulo, para que ele pudesse reavivar aquele dom que ele tinha na vida dele. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, afirmando que Timóteo, ele estava vivendo um momento em que ele precisava reavivar nele aquilo que já estava dentro dele. E eu queria que nessa noite falar um pouco disso aqui também. Amém ou não, queridos? Vamos lá. Paulo lembra Timóteo que quando foi chamado por Deus para o ministério e ordenado pela igreja local, Paulo impusera as mãos sobre Timóteo e por meio do apóstolos, Deus havia concedido o dom espiritual de que precisava para o seu ministério,
a imposição das mãos era uma prática comum no tempo dos apóstolos. Então a gente pode ver na Bíblia que era uma prática comum, querido. Aonde? Lá na igreja, quando os apóstolos iam orar sobre uma pessoa que ia receber o ministério, eles faziam oração de imposição de mão, e naquela oração de imposição de mão, a pessoa ela recebia os dons do Senhor. Ela recebia os dons do Senhor. O Espírito continua o mesmo, mas isso já não é mais uma prática no nosso meio. Isso que é algo que não tem acontecido no nosso meio. Hoje, por exemplo, quando a gente vai ungir uma pessoa, a gente faz uma oração simbólica, mas antigamente não. A igreja tinha subsídio, tinha poder para fazer o quê? Para orar para as pessoas, e no momento da oração, da imposição de mãos, já recebia o dom do Espírito Santo ali naquele momento, de revelação, do que fosse, já recebia naquele momento. E agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, existe um dom que você recebeu na imposição de mão, esse dom está em você, e você precisa fazer o quê? Reavivar ele. Por quê? Porque alguma coisa está errado. Então, falando sobre isso, eu queria trazer alguns ensinamentos aqui no Tadel, tomando pela palavra de Lucas 9. Olha, é o Espírito Santo, por favor, compreendam, é o Espírito Santo quem capacita a servir a Deus, e por meio dele é possível superar o medo e as fraquezas humanas. A palavra covardia, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, significa timidez, ou seja, fraqueza de ânimo. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, você não recebeu, Timóteo, naquele dia, o espírito de covardia. Você não recebeu um espírito de covardia. Ou seja, você não recebeu um espírito de fraqueza, de ânimo, mas você recebeu o quê? O poder que desceu sobre você. E a citação do apóstolo Paulo, ela está baseada, querido, em Atos 1:8, em que o próprio Lucas escreveu e diz o seguinte, falou, olha, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, vamos parar um pouco aqui, querido. O chamado de Deus na vida daquele homem, ou na vida daqueles dois homens que quis seguir a Jesus, era algo, querido, absolutamente por questões da vontade humana, de querer fazer, embora existisse um padrão. Agora, querido, depois que Jesus consumou a obra na cruz do Calvário, o Espírito Santo se tornou referência para a nossa vida. Então, tudo que você for fazer, você precisa absolutamente da ajuda do Espírito Santo. Então é algo, querido, que nós temos que ter isso como revelação na nossa vida, não só como regra. De nada adianta, presta atenção, de nada adianta tentar servir a Deus sem o poder do Espírito Santo. O talento, o treinamento, a experiência não pode substituir o poder do Espírito Santo. Então vamos parar um pouco aqui, querido. Eu conheço igrejas, querido, vivi um período da minha vida em que o conhecimento era a coisa mais importante, querido. Irmãos, eu tenho minha formação teológica, estudei no IBCamp, em Campinas, pastor Jorge do Vale, fiz ali o curso básico, ingressei no curso de teologia um pouco mais profundo, fiz os primeiros anos do IFC, querido, escola teológica também, muito boa, mas eu quero dizer para os irmãos, tudo isso, o que leva as pessoas ao conhecimento, querido, se torna nada, quando a pessoa, ela se apoia sobre isso, e não vê a necessidade da dependência do Espírito Santo. Então observe, que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, presta atenção, você recebeu, eu vou ler de novo o versículo 6 aqui, de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, olha o que ele diz, por essa razão, eu torno a lembrar você, Timóteo,
de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então o que é isso? O poder do Espírito Santo, ele vai continuar sendo a nossa vida, querido, o que vai fazer a grande diferença. Então, vou repetir a frase: você pode ter talento, você pode ser bem treinado, você pode ter experiência, mas nada disso substitui o Espírito Santo. Amém ou não, querido? A igreja viveu uma fase onde a igreja cometeu muitos erros. Sabe onde que a igreja cometeu erro? A igreja valorizava muito as pessoas carismáticas. Tinha pessoas carismáticas na igreja, querido, e as pessoas carismáticas foram muito valorizadas na igreja. As pessoas carismáticas, por quê? As pessoas carismáticas juntavam as pessoas, traziam as pessoas para si. Mas, querido, o fracasso foi muito grande quando a igreja começou a confiar em pessoas carismáticas, querido. Pessoas, daquelas pessoas que todo mundo olha assim e vê e fala assim: meu Deus, isso já nasceu com isso, querido. Presta atenção, deixa eu repetir aqui. O talento, ele não substitui o Espírito Santo. Tem pessoas no mundo que canta, que adora, que canta muito bem, querido, mas isso não significa nada. Esses dias eu fui criticado por alguns pastores amigos meus, e que falou assim: pastor, o senhor está colocando o DVD lá na igreja, e quando as pessoas que for começar a cantar, se não tiver no mesmo padrão do DVD, a igreja vai rejeitar. Pastor, você está correndo um risco. Aí eu não falei, querido, arrependi, devia ter falado. Falei assim: olha, meu querido, a igreja que eu estou pastoreando, estou ensinando ela por uma questão. Ela não vai olhar para os irmãos que estão aqui em cima para saber se estão no mesmo padrão de conhecimento das pessoas, mas tem uma coisa que eles vão subir ali, com certeza vai ter a mesma unção, com certeza, em nome de Jesus. Porque, querido, nós não vamos olhar, querido, para determinadas coisas. Agora, querido, quando tem unção, meu irmão, eu já participei de alguns cultos com unção de Deus, que o camarada não sabe nem falar. Ele vai ler Jesus, ele lê Genésio. O cara vai ler ali o filho do Zé bebeu, ele fala: o filho do Zé bebeu, encheu a cara. Fala assim. Mas, querido, o fogo desce, o Espírito Santo toma as pessoas, a cura, a milagre. Sabe por quê? Tem unção. Então, eu não sei quando nós fomos ter o louvor aqui, querido, mas, irmão, já apareceu na igreja uns camaradas aqui bons. Chegou um camarada aqui na igreja aqui, falou assim para a pastora: puxa vida, eu não vejo o dia de subir nesse púlpito aí. Aí eu fui buscar informação. O camarada tocou muitos anos numa igreja quadrangular de Mogi Guaçu. O camarada disse que ele, numa guitarra, meu Deus, é muito bom. Mas só pelo jeito dele falar ali, eu já falei: você nunca vai subir aqui, meu filho. Por quê? Já começou errado. Então, meus amados, deixa eu falar uma coisa para você. O talento, o treinamento, a experiência não pode substituir o poder do Espírito Santo, porque tudo é dele, tudo é por ele. Então, quando a gente enxerga um caminho, você olhar, por exemplo, o que Jesus Cristo falou lá em Lucas 9, você vai ver que é impossível se for, querido, com os olhos natural, com os olhos, querido, físicos, querido. É impossível se você olhar sobre a perspectiva humana. Agora, meu querido, se você olhar pela perspectiva do Espírito Santo de Deus, meu querido, não tem nenhuma dificuldade em você ser um discipulador, porque você vai abrir a boca e vai falar coisas que o Espírito Santo vai colocar no teu coração e vai ajudar aquela vida, e aquele camarada, aquela pessoa vai ser cheia de Deus, e a vida dela vai ser transformada. Amém ou não?
Agora, melhor do que ficar assim, ó, brá, 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 coisa bonita e não sei o quê, e aí não acontece nada. Queridos, precisamos valorizar isso. É isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, não se esqueça do dom que está dentro de você, que eu orei com uma imposição de mão, e aí eu transferi para você esse dom. Então agora você tem que fazer o quê? Reaviva isso, Timóteo. Vamos continuar aqui, querido. O Espírito Santo é o que concede o amor. Você sabe, querido, que eu passei mais de mês aqui, orando a Deus, pedindo para Deus batizar eu no amor. Senhor, eu quero ser batizado no amor. Aí eu fui descobrir que a fonte é outro lado. Eu estava pedindo algo que Deus poderia falar para mim: meu filho, já está aí, meu filho, está tudo com você aí. O que você está pedindo para mim? É algo que eu já te dei. Ó, vamos lá. O Espírito Santo, ele concede o amor. Tendo amor pelas almas perdidas e pelo povo de Deus, seremos capazes de suportar o sofrimento e de realizar a obra de Deus. O egoísmo, por sua vez, causa temor, medo, pois o egoísmo preocupa apenas com o que ganhará em troca de servir ou de fazer algo por alguém. O egoísmo leva a pessoa a pensar no prestígio, ou pensar no poder, ou pensar até mesmo nas suas percas. O verdadeiro amor cristão é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Amém ou não? Romanos 5:5. Vamos lá comigo. Vamos ler na Bíblia. Romanos 5:5. O que é que diz o texto de Romanos 5:5, parte B aí? Vamos comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos 5:5. Vamos lá comigo. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, fala assim, olha. Vamos lá comigo. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém ou não? Amém ou não? Olha aqui para mim. Por favor, olha aqui para mim. Olha o que o texto está dizendo aqui, eu vou ler de novo. Vamos lá, olha para a Bíblia agora. Ó, e a esperança não vos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém, querido? Então, qual é o segredo? Qual é o segredo, querido? Qual é o segredo de você amar as pessoas intensamente? Qual é o segredo de você amar a obra de Deus? Qual é o segredo de você vencer o medo, de você vencer a frustração? É você ser cheio do amor de Deus, que só pode vir através do Espírito Santo. Consequentemente, isso vem através do quê? De uma vida de comunhão, de uma vida de relacionamento, de uma vida de oração, de uma vida de busca diante de Deus. Agora, presta atenção. Você se torna uma pessoa que você vai orar a Deus. O Espírito Santo, ele vai vir e vai encher teu coração. Vai encher teu coração, encher teu coração, encher teu coração. Só que você tem que fazer o quê? Crer nisso. Acredita nisso. Agora, querido, você vai ter vontade de orar? Não. Você vai ter vontade de buscar Deus? Não. Por quê? Porque a palavra fala lá em Gálatas 5:22 a seguir, 5:16, a Bíblia fala que a carne se opõe ao Espírito. Se opõe ao Espírito. Então você tem que vencer, porque tudo que você precisa para ser um bom discípulo, um bom discipulador, está no Espírito Santo. Se você não tem essa vontade de buscar o Espírito Santo, automaticamente você não vai ter, querido, esse amor que nós estamos precisando ter. Amém ou não, querido? Vamos lá, de novo? O verdadeiro amor cristão é derramar nosso coração pelo Espírito Santo. Dá a capacidade necessária para que nos sacrifiquemos pelos outros e não tenhamos medo.
o Espírito Santo ele nos concede amor. E o texto é lá em Gálatas 5:22, em que fala aqui, mas o fruto do Espírito, né? Gálatas 5:22, eu vou esperar os irmãos achar aí, é um texto conhecido nosso. Gálatas 5:22, que fala sobre o fruto do Espírito em nós. O que é o fruto do Espírito em nós? O que o Espírito Santo faz em nós? Então, o Espírito Santo dá a capacidade necessária para que nós sacrifiquemos pelos outros e não tenhamos medo. O Espírito Santo nos concede o amor. Gálatas 5:22 fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade e assim por diante. Tantas coisas que o fruto do Espírito vai fazer sobre as nossas vidas. Então, meu querido, qual é o segredo aqui? É o segredo para você se tornar um discípulo de Jesus, é você se encher do Espírito Santo de Deus. Você tem que entender isso. Você precisa se encher do Espírito Santo de Deus. Amém ou não, querido? O Espírito também concede o domínio próprio, que significa moderação. Esse termo é relacionado à ideia de ser sóbrio, de ser sensato, encontrada com frequência nas epístolas, todas elas. Uma tradução mais apropriada para moderação está exatamente no versículo que nós lemos aqui, que é 2 Timóteo, capítulo 1, no seu versículo 7, que essa é a tradução melhor aqui que a gente poderia colocar aqui sobre moderação. Então eu vou ver aqui 2 Timóteo capítulo 1, né? E que a gente leu aqui no versículo 7, que fala o seguinte: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Algumas Bíblias falam assim, de amor e de moderação. Amém? Quem está moderação aí? Bastante pessoas. Então, esse Espírito, o Espírito também concede domínio próprio, que significa moderação. Esse termo relacionado à ideia de ser sóbrio, sensato, moderado, que é algo que nós precisamos buscar. Moderação, que descreve a pessoa sensata, equilibrada, e que ela tenha uma vida controlada. Ela tem uma vida controlada, querido. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em você, reaviva, mas seja moderado na tua vida, seja uma pessoa equilibrada, seja uma pessoa sensata, seja uma pessoa sóbria, seja uma pessoa que tem o domínio das coisas. Então, querido, o segredo para você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo é você ter esse fruto do Espírito, que é uma virtude na tua vida. Você não pode ser atropelado, não pode atropelar as coisas. É muito importante isso. Timóteo não carecia de novos ingredientes espirituais em sua vida. Ele precisava apenas de reavivar o que já possuía. Em sua primeira carta, o apóstolo escreveu: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Você quer ver? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Vamos lá comigo na Bíblia aí, querido. Volta aí, 1 Timóteo 4,14. Olha o que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo aí. Vamos aprender conosco aqui, tá bom? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Olha o que diz o apóstolo Paulo aí para Timóteo. E o Senhor fala para nós também aqui como aprender. Olha o que ele diz no versículo 14. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição das mãos dos presbíteros, dos apóstolos. Amém ou não, querido? Qual era a preocupação do apóstolo Paulo com Timóteo aqui? É que o Timóteo, ele estava vivendo um momento na vida dele, querido, e que o Timóteo não estava valorizando aquilo que o Espírito Santo tinha na vida dele, e nós precisamos valorizar isso. Amém ou não, querido? Agora o apóstolo Paulo acrescenta: te admoesto que reavivais o dom de Deus. O Espírito Santo, presta atenção,
o Espírito Santo, ele não nos abandona quando nós falhamos. Presta bem atenção nisso. O Espírito Santo, ele não nos abandona quando nós falhamos. Não estou dizendo disso. Presta atenção, o Espírito Santo de Deus, ele não nos abandona quando nós falhamos. Amém? Vamos ver João 14:16. Vamos lá comigo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. João 14:16. Olha aqui o que Jesus Cristo fala em João 14:16. Vamos lá comigo, querido, presta atenção, por favor, olha lá. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Amém ou não? Amém ou não, querido? Então eu vou reafirmar aqui, em nome de Jesus Cristo, para os irmãos: o Espírito Santo não nos abandona quando nós falhamos, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele está em nós para sempre. Agora, o que acontece então? Por que o apóstolo Paulo está falando assim para Timóteo? Mas não pode nos encher, nos dar poder, nem usar quando negligenciamos a vida espiritual. É possível entristecer o Espírito Santo? Sim, é possível. Então o que acontece? O Espírito Santo, presta atenção por favor, irmãos. O Espírito Santo, ele foi dado e está em você. Mas o que acontece? Quando você vive uma vida falha, de pecado, mesmo tendo o Espírito Santo, ele vai ficar com você ainda. Mas o que acontece? Ele não vai agir na sua vida. Ele não vai agir. Então, eu não sei se vai dar certo, mas eu tenho uma ilustração que eu estava pensando sobre isso hoje. Por exemplo, você compra um carro novo. Você tem um carro novo. Aí você vai para um sítio, o seu carro fica todo sujo de lama, inteirinho. Ele deixa de ser carro novo? Não. Ele é um carro novo, sujo. Se você tem um carro novo, e esse carro novo seu, você bate, ele fica todo amassado, ele deixa de ser um carro novo porque está amassado? Não. Ele é um carro novo, porém que bateu e está amassado. Agora, o carro novo passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele é um carro seminovo. Passou 4 anos, 5 anos, 6 anos, ele é um carro usado. Passou 10 anos, é um carro velho. É um carro velho. Então, não tem o que fazer com o carro velho. Você tem que comprar outro novo. Agora, o que acontece? O Espírito Santo está em você. Você é novo. Agora, você é novo, mas está sujo. Tem que fazer o quê? Tem que lavar, tem que limpar. Com a água do Espírito, tem que limpar. Então, Deus deu o Espírito Santo, e Deus para sempre. Agora o Espírito Santo, ele fica em nós, mas querido, ele fica desativado. Por quê? Eu vou repetir a frase aqui, olha. Mas não pode nos encher, nos dar poder, nem nos usar, quando nós negligenciamos a vida espiritual. É possível entristecer o Espírito Santo? Efésios 4:30, vamos lá ver, se é possível. Cada apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, vamos saber aqui se é possível entristecer o Espírito Santo. O que é que diz aí, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, o que é que diz aí? Olha, na minha Bíblia está escrito assim, olha: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amém ou não? O que acontece com o Espírito Santo ficar triste? Está dizendo aí?
o versículo, não entristeçais. Então o Espírito Santo fica triste, por quê? Porque você, através da sua atitude, você está negligenciando. Então o pecado de negligência, querido, não é que ele afasta o Espírito Santo. A sua negligência, querido, ela faz com que o Espírito Santo não te use, não te dê poder, não te dê autoridade, não faz nada na tua vida. Então, querido, qual o relacionamento que você deve ter com o Espírito Santo? De sinceridade. Para fazer o quê? Para ele não ficar triste. Você já perguntou se o Espírito Santo, já perguntou para o Espírito Santo de Deus assim: Espírito Santo, você está triste comigo? Já perguntou? Já perguntou para ele? Talvez ele não vai nem responder. Se você tem sido negligente, você tem que pedir perdão a Deus. Por quê? Com certeza você deixou ele triste. E você precisa fazer o quê? Precisa mudar isso. Reatar a sua comunhão com ele. Olha, querido, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode apagar o Espírito Santo. Apagar não é matar não, viu? Pá, apagar não. Você pode apagar o Espírito Santo. Vamos ver o que a Bíblia fala. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Está para frente, atrás de Timóteo um pouco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Vamos lá, querido. Primeiro Tessalonicenses, a carta do apóstolo Paulo a Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Olha, é uma frase só que fala o versículo 19. O que é que diz a frase aí? Na minha Bíblia está escrito assim, olha, não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Vou dar um sentido para você aqui. É como se tivesse uma chama, uma lâmpada, uma lamparina acesa. Aí você vai lá e apaga o Espírito Santo na tua vida. O que vai acontecer? Se você está num quarto escuro, com uma lamparina acesa, e você vai lá e coloca o dedo em cima, querido, e a lamparina apaga. Queridos, eu vou falar de uma coisa aqui bem bizarra mesmo, mas bem bizarra mesmo. Eu não sei se teve pessoas aqui que já viveu isso, mas na minha infância, nós não tínhamos energia elétrica. Na minha infância era lamparina, a querosene, na minha infância. Aí acontecia, só uma fumaça preta que a lamparina. E quando esquecia-se de comprar a querosene, era só a claridade do fogão de lenha. Acabou o fogão de lenha, acabou tudo. Você não sabe mais onde você está. Dormir, sabe aonde, irmãos? Em colchão de palha. Só Deus sabe, dormia com bicho. Querido, Deus é bom demais. Vivi essa fase da minha vida, de dormir em colchão de palha e de viver sob a lamparina. Querido, a pior coisa que tinha na nossa casa era quando não tinha lamparina. E meu pai, querido, era meio estilo MacGyver. Então o que meu pai fazia? Meu pai pegava umas latas enormes, pegava um pano enorme e colocava a lamparina em cima assim. Na minha casa era fogo puro. A minha casa era fogo para todo lado, querido. Por quê? Porque tinha a lamparina muito forte, luz, querido. E aí, vou te falar para você, apagou o fogo, ninguém vê mais nada. Você não vê nem onde você está, meu filho. Você vai por rumo, baixando a sua cama por rumo. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 19 aí de 1 Tessalonicenses 5. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Ele escreve o seguinte, olha: não apaguem o Espírito. Não apague a chama, não apague. Aí é o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo. Timóteo, não negligencie o dom de Deus que está em você, que foi colocado como imposição de mão na tua vida. Agora você precisa reavivar, reativar a chama que existe dentro de você. Você sabe o que significa isso aqui, meu querido? Sabe o que significa isso aqui? Eu não posso, presta atenção, eu não posso ter a minha vida na comunhão com Deus e ser uma pessoa passiva, uma pessoa que aceita o fracasso, aceita a dificuldade, aceita o não fazer na minha vida. Eu não posso aceitar isso, meu querido. Existem momentos em que você ora e você busca Deus.
Esses dias eu até dei testemunho na igreja. Deus falou comigo aqui, eu fiz um jejum de 3 dias e orei nos 3 dias, 8 horas por dia de oração, querido. Eu nunca orei tanto na minha vida. Só que passou esse período aí, veio uma luta tão forte, e eu passei 2 semanas sem orar, praticamente nada. Eu falei, Deus, como é que pode o inimigo fazer isso? Eu não aceito isso. Comecei a orar de novo, e não estou orando na mesma proporção, mas voltei para a oração de novo. E aí, quando que vai terminar essa luta? Só quando nós for para o céu. Amém ou não? Sempre vai ter essa luta. Por isso o apóstolo Paulo fala assim: Timóteo, não negligencie o dom, o Espírito Santo que está dentro de você. Então, qual é a minha participação aqui? Minha participação é lutar. Agora, sabe por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Porque chegou o primeiro homem lá, falou para Jesus o seguinte: falou, Jesus, eu vou te seguir, eu vou te seguir, eu vou ir para onde o Senhor for, eu vou seguir o Senhor, eu vou caminhar com o Senhor. Aí Jesus falou assim: olha, a raposa tem o seu lugar de dormir, as árvores têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde pôr a cabeça. O que é que ele fez? Voltou para trás. O que é que ele devia fazer? Senhor, eu estou renunciando agora ao conforto da minha casa, eu estou renunciando agora, sabe o que? Eu estou renunciando o meu porto seguro, estou renunciando a minha zona de conforto, e eu vou seguir o Senhor, para onde o Senhor quiser, eu vou junto com o Senhor. Mas ele voltou para trás. Agora, querido, a nossa vida se resume assim. Existem possibilidades, e que o apóstolo Paulo nos desafia. Nós não podemos olhar para o que os nossos olhos veem, nem pelo que o nosso coração sente. Nós precisamos olhar para Deus com o olhar da nossa fé em Deus. Por quê, meus irmãos? Existe um inimigo da nossa alma, Satanás, um diabo destruído, que ele não vai desistir de nós até quando Cristo arrebatar a igreja. Então você está na igreja hoje, mas o inferno está traçando um plano para derrubar você, e você só vai conseguir se você ficar cheio de Deus através do Espírito Santo de Deus. Isso que vai te firmar. O segundo homem, Jesus chegou e falou: escuta, meu amigo, vem e segue-me. Ele falou assim: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro eu preciso enterrar meu pai que está morto. Jesus falou assim: deixa os mortos enterrar os mortos. Qual deveria ser a atitude dele? Tá bom, Senhor, eu vou te seguir, porque o meu pai já morreu, não tem mais o que fazer, eu preciso de cuidar da minha vida. Não, ele ficou preso nos laços de família, não teve ação, não teve nenhuma ação. Aí o terceiro, ele veio e fala assim: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro me deixa eu ir lá participar da festa da minha casa, eu quero fazer um banquete com a minha família. Isso não é redondamente errado. Se você olhar em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21, quando Elias chamou Eliseu, Eliseu pegou e falou para Elias: Elias, vou fazer o seguinte, eu vou lá conversar com meu pai, e aí depois eu venho e eu vou te seguir. Aí o Elias falou assim para Eliseu: Eliseu, não se daquilo que eu falei para você, tá bom? O Eliseu foi lá, pegou, vendeu os bois, matou uma parte, fez churrasco, queimou o arado e fez uma festa com seus funcionários para nunca voltar mais para trás. Deus permitiu lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Mas por que ele não permitiu aqui? Porque aquele rapaz, ele era superficial. Ele era uma pessoa superficial, não era uma pessoa que tinha entendido aquilo de coração. Agora, meus amados, vamos comparar a minha vida, a sua, com a vida do Timóteo. Quem foi Timóteo? Um jovem, um homem, um pastor de excelência, um discípulo do apóstolo Paulo, mas que passou um período da vida dele, em que o apóstolo Paulo foi obrigado a falar para ele: Timóteo, não negligencie o dom que há em ti, que foi colocado na tua vida com imposição de mão. Agora, meus amados, vamos resumir agora a pregação, o ensinamento do Tadeu dessa noite aqui. Aonde que nós vamos chegar? Aonde nós vamos chegar se nós não tiver o Espírito Santo na nossa vida? Tem que buscar o Espírito Santo, meu querido. Eu quero dizer, eu quero te implorar, se preciso for. Se dependesse de mim hoje, sabe o que eu ia fazer?
eu ia ficar de joelho aqui, ia falar assim, meus irmãos, por favor, irmão, busca o Espírito Santo, ora a Deus, seja cheio do Espírito Santo. Mas não depende de mim isso aqui, sabe do que depende? Depende da palavra de Deus, porque o amor quem dá é o Espírito Santo, o cuidado quem dá é o Espírito Santo, tudo vem do Espírito Santo, tudo vem do Senhor, tudo vem do Senhor, sabedoria do Senhor, tudo vem do Senhor. Aí, como que eu vou caminhar, se eu vou fazer coisas que eu acho que tem que ser, porque eu tenho experiência, porque é isso, porque é aquilo, porque eu sou formado, porque é isso? Meus amados, talentos, tem pessoas que têm talentos maravilhosos, talentos, tem pessoas que têm uma boa retórica, tem pessoas que falam, querido, e são coisas extraordinárias. Mas deixa eu falar uma coisa para você, nada disso substitui o Espírito Santo de Deus. Então, meu querido, quer reavivar teu coração na presença do Espírito Santo? Então você precisa depender dele, ter intimidade com ele, não deixar ele triste, ser amigo dele, ser parceiro dele, ser íntimo dele. Meu querido, olha o que vai fazer, vai abrir um reino espiritual à tua vida, e você vai vencer sobre todos os aspectos. Agora, querido, essa é a palavra dessa noite. Agora, para finalizar a palavra, o interessante aqui que eu notei aqui o seguinte, olha, não faltava motivo para Timóteo. Não faltava motivos para Timóteo analisar e ter entusiasmo espiritual em seu ministério. Paulo amava Timóteo, Paulo orava por Timóteo, Paulo cuidava de Timóteo. As suas experiências ao longo da vida haviam sido uma experiência de preparação para o ministério. Não faltou nada disso para Timóteo. Paulo estava certo da autoridade, da fé e que Timóteo tinha. O Espírito dentro dele lhe daria o poder que precisava para ministrar aos quais Deus poderia desejar. Agora, para o Timóteo não faltou nada, mas mesmo assim, ele teve, por um lapso, por um momento, ouviu uma palavra de Paulo que dizia, reaviva em ti o dom que está dentro de você. Reaviva. Então hoje a palavra é essa, querido, reaviva o dom de Deus que está dentro de você. O chamado de Deus. Ninguém chega aqui na igreja se Deus não quisesse trazer. Se você veio aqui uma vez sequer, é porque o Espírito Santo está dentro de você. E se ele está dentro de você, você tem que dar espaço para ele te ajudar. Amém, meus amados? Amém, querido? Queridos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Em nome de Jesus.